Convidá-los a pegarem as vossas Bíblias e abrirem as Escrituras no Salmo número 191. E depois que nós fazemos a leitura dos Salmos, que é uma oração, nós vamos cantar a Jesus com duas canções. Peço que os músicos já fiquem a postos. Salmo 121, Deus, o nosso protetor, cântico de peregrinação. Diz assim a palavra do Senhor: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Aleluia. Abra sua Bíblia, carta de Tiago, capítulo 4, versos 7 a 11. Tiago, capítulo 4, versos 7 a 11. Aleluia. Bom está este lugar. Sei, minha veia mais mística diz que depois de domingo de noite, alguma coisa mudou. O tema do sermão hoje vai ser aproximando-se de Deus. Aproximando-se de Deus. Depois de um final de semana extremamente abençoado, corrido, bastante corrido, foram 4 sermões de sexta a sábado, muita correria, estava muito quente, culto pela manhã, culto de noite, mas tudo isso para o crescimento, para o bom andamento da obra do Senhor. E foi muito positivo o feedback de todos os membros da igreja. Cá estamos então para dar seguimento à série sobre integridade espiritual. Obrigado, irmão Denilson. Aqueles que acharam, diz um sonoro amém. Leiamos o texto que diz: Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Só até aqui. Assim diz o Senhor, porque assim diz a palavra do Senhor. Como a gente teve o aniversário da igreja nesse interregno, nesse tempo do último sermão até hoje, vou apenas recapitular o capítulo 4 com vocês rapidamente em 2 minutos. Capítulo 4, todo ele fala sobre submissão a Deus. Só que do verso 1 ao verso 6, ele narra para nós a origem das brigas na igreja, na família e na sociedade. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que
estão em conflito dentro de vocês. E nós aqui trabalhamos que ou você se submete a Deus ou aos prazeres deste mundo, aos desejos deste mundo. Os dois não tem como. O amor pelos prazeres expulsará o amor pelo sagrado. O amor pelo sagrado expulsará automaticamente o amor pelos prazeres deste mundo. E por eles não se submeterem ao Senhor e aos prazeres, especialmente ao orgulho, à vaidade aqui, Tiago diz, no verso 2 em diante, que eles não oram, eles são amigos do mundo, sentem inveja e vivem ensimesmados, cristãos orgulhosos, soberbos, vaidosos, arrogantes, prepotentes, carnais, amigos do mundo. Aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Eu acho que é uma das piores sentenças é essa. O texto diz, se Deus é por nós, vamos fazer melhor. Se Deus é por nós, mas se Deus é contra nós, quem pode nos livrar de um Deus irado? Quem pode nos livrar se Deus não está nos favorecendo? Eu posso te banhar na unção, posso te ungir todinho. O presbitério todo pode te banhar no azeite, mas se você está em rebeldia contra o Senhor, não tem presbitério, não tem pastor, não tem igreja pentecostal, reformada, seja lá o que for, que possa te livrar do desgosto do eterno. Por isso que Moisés foi orientado pelo Senhor sempre a orar pelo povo, que o favor de Deus, que Deus levante o seu rosto sobre vocês e lhe dê a paz, porque Deus, quando vira as costas para alguém, é a coisa mais terrível. O escritor aos Hebreus no capítulo 10 diz, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Então ele vem trabalhando da necessidade de nós submetermos a Deus e jamais ao pecado e aos prazeres. E ele continua agora, do verso 7 ao 11, falando sobre a submissão. E agora mais explicitamente a submissão ao Senhor. Olha o que diz o verso 7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante que o verso 7 e o verso, eu falei 11, né? O verso 10, a gente leu até o verso 10. Verso 7 ao 10. O verso 7 e o verso 10 terminam praticamente da mesma forma. O verso 7 diz, portanto, sujeite-se a Deus. E o verso de número 10 termina, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. É um convite a se humilhar, a se quebrantar diante do Senhor. E entre o verso 7 e o verso 10, nós temos uma exortação que é o coração desse texto aqui. E eu não tenho dúvida que é o coração de toda a epístola de Tiago. A mensagem e a exortação é: achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. É interessante que, diferente de Mateus capítulo 11, verso 28, quando Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é um convite a não cristãos, a pagãos e a ímpios. É no mínimo interessante que Tiago pega a sua pena, escreva a uma comunidade evangélica, a uma comunidade cristã e diz, se acheguem de perto de Deus. Vocês estão se afastando dele. Vocês estão se afastando dele. E a pior coisa que existe na vida de alguém é afastar-se de Deus. Estar longe de Deus é a pior coisa. É só ler Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam e são expulsos, são afastados. Deus tem que gritar, Adão, Adão, onde tu estás?
Olha para o livro de Ezequiel, quando a glória do Senhor, ela sai do Santo dos Santos, de cima da arca, vai para a porta do templo, do porta do templo, vai para a porta da cidade, da porta da cidade ela vai embora, a glória vai embora paulatinamente, e Israel então, ele é abandonado pelo Senhor, e então vai levado a cativeiro, Deus não está mais guardando, Deus não está mais o livrando, Deus não está mais de forma favorável a eles, e a glória vai embora. Tem até uma passagem de alguém que nasce e é chamado Icabô. Foi-se a glória de Israel. Nós vamos substituir por todo tipo de prática mundana, ímpia e pagã. Nosso problema não é o pecado propriamente dito. Nosso problema é a ausência do Senhor. Esse é o nosso grande problema. Quando a igreja descobrir as perfeições da Santíssima Trindade, as perfeições do Filho de Deus, a glória que há no nome de Deus, na pessoa de Deus, no Espírito de Deus, nós vamos cantar que nem o apóstolo Paulo, quando ele diz: desventurado homem que sou, por causa do corpo desta morte, mas graças a Deus por Cristo Jesus, Ele é mais glorioso, Ele é mais forte do que a miséria humana, do que o pecado humano, do que a arrogância humana, do que a imundície que Satanás oferece para os filhos de Deus. Achegai-vos a Deus, é o grande convite. Aleluia, aleluia, aleluia. O segredo dos fortes da igreja não é eles. O segredo dos maduros na igreja não é a capacidade de ler ou de orar, é que eles confiam naquele que é capaz e é suficiente. O problema é que às vezes eu vejo pessoas que não crescem espiritualmente, que não amadurecem espiritualmente, que nunca desenvolvem, tem 20 anos de fé e não desenvolve, e acha que o sucesso daqueles que crescem está na capacidade intelectual, na quantidade de tempo que oro. Não, meus irmãos, a quantidade está na comunhão com aquele que é forte, daquele que é sábio, daquele que entende, daquele que faz. É a única diferença. E o convite é dado a todos indistintamente: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, pecadores. Que essa não seja a tua história, que foi a história desses irmãos, tomando ceia, na comunhão da igreja, estão afastados de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Aonde há briga, discussão, aonde há amargura, onde há ódio, aonde há disputa, aonde há revanchismo, aonde há ciúmes, aonde cristãos são autossuficientes, não oram mais. O convite é: volte para a comunhão com o Senhor. A mensagem de Tiago é: achegai-vos a Deus. Só que ele não apenas convida a estarmos diante de Deus, a nos aproximarmos de Deus. Eu falei isso domingo de noite. Falei que minha veia mística está 200 por hora. Eu vejo o Herman, o Daniel, eu vejo o Cânides pregar, o Diego Duarte pregando de forma magistral. E se ele bota o suspensório ainda, além de pregar bem, fica chique, cara. Eu falei domingo de noite, eu tenho vontade de abraçar Jesus. Eu fico pensando, não vou fazer isso, que parece que os irmãos vão pensar que eu sou louco, mas eu tenho vontade de abraçar assim, ficar assim: Senhor, eu te amo, eu quero o Senhor perto de mim. Falei para o Cânides: mas faz isso, Leão. Eu falei: cara, os grupos estão tocando alguns louvores assim, Bruno, Jefferson, os demais estão tocando louvor tão inspirado. Eu tenho vontade de dobrar meus joelhos e cair diante de Deus de adoração ao Senhor. E daí o Cânides falou assim: faça isso, pastor. Eu tenho medo de assustar alguém, mas às vezes eu tenho vontade de abraçar o Senhor assim. Porque se Jesus é tudo aquilo que esses irmãos estão pregando aqui, e que essa igreja canta, como a gente pode adorar cansado, entristecidos, como a gente pode ter fraco, se Jesus é o que dizer? Se a Trindade é o único Deus verdadeiro, como a gente pode ficar endurecido, insensíveis? Como a gente pode ficar com a mente longe, irreverente, desprezando o que acontece no culto? Como pode?
Como pode? Como pode, se Deus é o que é? A gente tem que pegar, alguns obreiros têm que pegar, parece que alguns membros aqui da igreja, colocar num carrinho de mão e dizer, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. Como pode, se Deus é tudo o que Ele diz ser? Estamos às vezes tão distantes de Deus, tão longe de Deus. Chegam na igreja, não dobram mais os joelhos para orar, acham que estão no cinema, num teatro, num circo. Eu não sou um palhaço, isso aqui não é um picadeiro, é a igreja do Senhor. Não há mais reverência, não há mais temor, um fala alto com o outro. Nós estamos no culto sagrado, o culto solene, bendito seja o nome de Jesus. Uma falta de reverência, uma falta de temor. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Isso é apenas sintoma, isso não é a doença, é apenas o sintoma. Mas Tiago nos diz algumas maneiras pelas quais nós devemos chegar diante de Deus. Número 1, como nós devemos chegar? No verso 8, é a exortação, cheguem perto de Deus, e Ele chegará a vocês. Essa é a exortação. Mas ele explica também como nós devemos chegar diante de Deus. Número 1, nós devemos chegar diante de Deus com espírito de submissão. Verso 7, portanto, sujeite-se a Deus. Aqui o termo original é literalmente obedecei a Deus. Nós ficamos o final de semana inteiro estudando disciplina da igreja, membresia da igreja, pregação da igreja e o que é igreja. E ficou bem claro que a igreja é a embaixada do Rei Jesus. A pregação é a voz do Rei Jesus. A membresia são os súditos do Rei Jesus. Portanto, nós devemos chegar a Deus com esta consciência. Nós não estamos aqui para que Jesus faça a nossa vontade, ou para que o grupo X ou o grupo H da igreja faça a minha vontade, mas todos estão aqui diante do governo de Deus, do senhorio de Cristo. Jesus é o Rei, é o cabeça da igreja, e todos aqueles que se dizem cristãos devem submeter todas as áreas da sua vida ao domínio e ao governo do Espírito Santo. Você não pode ter reservinhas no teu coração. Não, aqui Jesus manda, aqui Jesus não manda. Isso Ele pode fazer, meus pensamentos Ele não manda. Ele manda no meu cabelo, manda na minha saia, mas a minha vida aqui é difícil. Martinho Lutero diz assim, é impossível que você impeça as árvores voar sobre a sua cabeça. É impossível impedir que as aves voem sobre a sua cabeça. Mas é possível impedir que elas façam ninho. Um pensamento que lá pode atravessar a sua mente e você, meu Deus, que horror isso aqui. E não me diz que isso não aconteça com você. Não me diga para mim que você nunca foi acometido por uma coisa que você nem pensava e veio. Mas é inadmissível que filhos de Deus tenham a sua mente como se fosse um cabaré, como se fosse um inferno cheio de amargura, de pensamentos malignos, impuros, sujos. Nós devemos chegar diante de Deus com o nosso pensamento sujeito ao Senhor, com nossos sentimentos em submissão ao Senhor. Esse coração não é casa para qualquer tipo de sentimento que nem aqueles pagãos sentem. Aqui agora tem o sentimento do alto, bendito seja o nome de Jesus. Como é que eu chego diante de Deus? Em primeiro lugar, como um súdito, em submissão e obediência. A palavra aqui, obedecer, é a mesma de Lucas 2,51, quando Jesus tem 12 anos e submetia a Maria e a José, ao seu pai e à sua mãe. Obedecia o seu pai e a sua mãe. A palavra aqui é a mesma de Romanos capítulo 13, verso 1 ao 7, 1 Pedro 2, 13, que os cidadãos devem obedecer aos magistrados. Esse aqui, sujeitar-se a obedecer, a mesma palavra usada em 1 Coríntios capítulo 16, verso 16, quando os crentes em Coríntios são instados a obedecer os seus pastores e aos seus líderes. Sujeitando e obedecendo os seus líderes.
eu devo chegar diante de Deus em sujeição, em reverência, em santo temor. Palavras obediência e sujeição aqui é a mesma que tu encontra em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, quando jovens devem obedecer aos mais velhos. Vocês jovens, se submetam e obedeçam aos mais velhos. A palavra obediência aqui é a mesma de Efésios 5:2, Colossenses 3:18, que diz que as esposas devem obedecer e submeter aos seus próprios maridos. A palavra aqui submeter e obedecer é as mesmas que Paulo usa em Tito 2:9, 1 Pedro 2:18, quando diz que os servos devem fazer a vontade e obedecer aos seus senhores. Isso aqui é o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós devemos chegar diante de Deus com o coração de um súdito, de um cidadão do seu reino. Eu não domino mais a minha vida, não controlo mais a minha vida, não dirijo mais a minha vida. Eu submeto o meu entendimento, eu submeto a minha vontade, eu submeto o meu coração ao descrutínio dos desígnios, dos propósitos de Deus. Pois senão, você vai vir aqui e está chegando em vão na presença de Deus. O Isaac falou aqui semana passada, pior lugar de perder tempo é o tempo na igreja. Se você não se submeter a Deus, pior lugar para você perder o seu tempo é na igreja. Parem de lutar contra Deus. Que loucura, Tiago está falando a cristãos. Vocês estão lutando contra Deus. Jó diz, quem lutou com Deus e teve paz? Não vale a pena lutar contra Deus. Não vale a pena se opor à vontade dEle. Viver fora da vontade de Deus é sabotar a própria felicidade. É se sabotar. Eu ia falar a palavra de novo. Auto-sabote. Matthew Henry diz assim acerca desse texto. Preste bem atenção. Matthew Henry, comentando esse texto, essa palavra submeter, ele diz assim, ó: submetam-se a ele como súditos a seu príncipe no dever. Submetam-se a ele como um amigo ao outro em amor e atenção. Submetam o seu entendimento às verdades de Deus. Submetam sua vontade à vontade de Deus, à vontade dos seus preceitos, à vontade da sua providência. Os mandamentos, a lei de Deus e a providência de Deus. Eu não queria ter perdido meu pai, não queria. 63 anos, muito novo, eu não queria ter perdido meu pai. Eu não queria que acontecesse tantas coisas na minha vida e aconteceu. Mas eu tenho que me submeter à divina providência do Senhor. Posso reclamar, questionar, brigar, murmurar. Eu devo submeter à providência divina. Deus está dirigindo todas as coisas. Os cristãos agora deram para brigar com o divino. Deus foi sentado agora no banco dos réus e os cristãos julgam Deus. Se Deus não fizer, eu vou embora. Se Deus não curar, se Deus não fizer, eu abandono Ele. Somos súditos e como tais devemos ser submissos. Não somente por temor, mas por amor. Não somente em virtude à ira dele, mas também por consciência, diz o Matthew Henry. Ele diz assim, ó, devemos submeter a Deus, porque, preste atenção, olha só que lindo que o Matthew Henry diz. Leve em consideração os benefícios, porque Deus é o nosso benfeitor. Ele só faz bem, Ele só faz o certo, Ele só faz o correto. Nós devemos submeter toda a nossa vida a Deus. Quem já viajou de ônibus aqui? Viagem de ônibus, viagem longe, serra aí, fora do estado de ônibus. A gente dá a nossa vida
confia a nossa vida e a nossa família na mão de um motorista que vai subir até a serra, e a gente não desconfia que aquele cara pode pegar um ônibus, tocar uma desfiladeira abaixo e pode matar a nós e a toda a nossa família. A gente confia nele. Por que a gente tem dificuldade de submeter tudo a Deus, a nossa vida, se Ele é o nosso maior benfeitor? Quando a gente não submete a Deus, a gente perde os seus benefícios. Ele cuida de nós mais do que nós cuidamos de nós mesmos. Não se entregar à vida, não submeter a vida ao Senhor, ao controle de Deus, é se auto-sabotar. Devemos submeter não apenas por sua ira, não somente por causa da obrigação dos seus mandamentos, mas porque Deus é bom, Ele sempre faz o melhor. Deus não pede nada que seja irrazoável, Deus não pede nada que seja incoerente, Deus não é um louco, Deus não é um estúpido, Deus não é um idiota, Deus não é um imbecil. As pessoas têm dificuldade de, sem reserva, entregar tudo ao Senhor. Eu vou entregar minha vida, minha família, minha casa, meu sentimento, tudo, a minha mente, Deus vai controlar, sem reserva, como se Deus parece que fosse nos prejudicar, como se Deus fosse querer o nosso mal. Sabe essa força que te luta para te fugir contra Deus? Tiago está dizendo, isso é o diabo, isso é Satanás. Porque a vontade de Deus é que nós cumpramos a sua lei, os seus mandamentos, e o tentador quer que nós pequemos contra ele, mas sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando observamos a lei de Deus, Satanás tenta interferir, conduzir-nos à tentação. É por isso que Jesus diz, nos ensinará, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós devemos chegar a Deus, em primeiro lugar, em submissão a Ele. Em submissão irrestrita. Submissão completa, plena e total. Pastor, hoje prego o evangelho para algumas pessoas, elas ficam brabas. Ficam brabas. Ficam brabas. Como devemos nos aproximar de Deus? Segundo lugar. Primeiro lugar, com submissão. Segundo lugar, verso 8. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o vosso coração. Como devemos aproximar diante de Deus? Em segundo lugar, com as mãos limpas. Coloca para mim o Salmo 24, verso 13 e 4 na tela, por favor. Salmo de número 24. Verso 13 e 4, diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção, acompanhe aí. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Aqueles que têm as mãos limpas. As mãos aqui falam das obras, das ações, das atitudes. Passa o dia de segunda a sábado fazendo mal, praticando coisas perversas e erradas. Depois quer chegar no domingo, como fosse a pessoa mais santa da igreja. O Senhor está te olhando, o Senhor está te enxergando. Como nós devemos chegar diante de Deus, com nossas ações limpas, com nosso comportamento reto e justo diante de Deus. Semana toda comendo lixo, falando mal, murmurando, palavras de baixo calão, pensamentos impuros, cheio de amargura, ódio, rancor. Chega no culto, a paz do Senhor, irmão. Só faltou nas vias de fato socar a esposa e os filhos. Aí chega na igreja, quer apresentar-se
Tiago está dizendo, só existe um jeito de entrar na presença de Deus, é com as mãos limpas. Com o coração puro. Fala das motivações. Fala da força de vontade, desejo ardente, inteiro. Meu coração está aqui porque eu quero, ninguém me obrigou. Eu amo ao Senhor. E o que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios? Aqui, o texto diz, aquele de ânimo dobre. Aqui ânimo dobre é alma dupla, duas almas. Pessoas que querem Jesus e que querem o pecado. Amam a igreja e amam o mundo. Ah, se eu não fosse crente, às vezes, se eu fosse crente, quebrava a cara. Ah, se eu não fosse crente, eu roubava esse dinheiro. Não é, meu irmão. Está desejando muita coisa demais. Ser cristão não basta não fazer. Ser cristão não basta não roubar, não adulterar. Ser cristão é odiar o que Deus odeia. Eu não tenho mais prazer no roubo. Eu não tenho mais prazer no adultério. Eu não tenho mais prazer na mentira. Eu tenho alegria na verdade, como diz Paulo aos Coríntios. O amor regozija-se na verdade. Aleluia! Aleluia! Aquele que é de ânimo dobre, é dupla personalidade. Na igreja é uma pessoa, fora da igreja é outra. A ideia é que, literalmente, aqueles cristãos amavam a Jesus e amavam o mundo. Me lembrei agora do rei do rock, Elvis Presley. Queira Deus ter dado a oportunidade de arrependimento dele. Amo muito, eu amo. Para mim, o Elvis Presley é o homem mais lindo do planeta Terra. Para mim, o Elvis Presley tem a melhor voz que já existiu no mundo. Sou fãzão dele. Ainda ganhei de presente 3 DVD do Elvis e os gospel. Ah, mas está no céu ou no inferno? Não sei. Não é sobre isso que eu quero falar. Isso é outra coisa. Amava o mundo. Amava o pecado. Drogado e prostituído. Chamava um quarteto chamado os Stamps para cantar louvor para ele. Porque a sua alma foi tocada pelo Senhor um dia. Ele sabia o que era chorar na presença do Espírito Santo. Ele sabia o que era o gozo celestial. Ele sabia o que era o peso da glória do Evangelho. Mas as glórias do mundo, os prazeres do mundo, o sexo ilícito, a riqueza, o dinheiro, roubaram ele da igreja. E mesmo assim, ele amava a igreja, amava as coisas de Deus. Pagou um grupo evangélico, depois dos seus shows, cantava para ele. O cara do documentário dizia, ele chorava copiosamente. Homem de alma dobre. Há centenas de cristãos assim, que querem Jesus, mas gostam do mundo. Querem Jesus, mas fleteiam com as coisas dessa terra. Só é possível chegar diante de Deus com o coração inteiro, com o coração total e pleno. Por isso que o mandamento diz, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Amar o Senhor, amar ao Senhor, amar a Deus com a metade do coração, amar ao Senhor, e a outra metade amar o mundo, é amar totalmente o diabo. Deus não aceita, Deus divide a sua glória com ninguém, Deus não divide o seu coração com ninguém. Como eu devo estar diante de Deus? Inteiro e completamente, bendito seja o nome do Senhor, com o coração limpo, aleluia. Ele não vai salvar ninguém que ele não é o Senhor. Não se engane. Você está numa igreja descolada, você está numa igreja reformada, você está numa igreja que tem gente culta, gente sábia, gente que toca bem. Não se engane. Jesus deixou bem claro, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, é meu discípulo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não basta conhecer a vontade de Deus, não basta dizer a vontade de Deus, não basta recitar a vontade de Deus. Nós devemos submeter todo o nosso coração ao nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Aleluia! Coração limpo, coração dividido. Eu lembro-me que na década de 80 tinha um livretinho, lembra do coração humano? Cara, como eu queria ter aquele livro para dar para os novos convertidos hoje. Que descrição de um coração sendo salvo. Aquela luta espiritual, Satanás
e o Senhor. É incrível como pode. Cristão toma a Santa Ceia, sai da igreja e cai em pecados grosseiros no mesmo dia. Que pode. Fui chamado uma vez por um rapaz, ele, pastor, eu saio da igreja e caio em prostituição com prostituta. Que miséria, vida cristã. Achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. Como é que pode sair de um culto cristão evangélico e acessar pornografia no mesma noite, no mesmo culto? O mesmo smartphone que está lendo a Bíblia, está vendo coisa impura, como é que pode? As mesmas línguas que exaltam e glorificam o nome de Jesus falam mentira, enganam, falam palavras profanas que não edificam, palavras obscenas, linguagem obscena. Como é que pode? Limpai o vosso coração, nós podemos chegar diante de Deus com esse tipo de atitude. Mãos limpas, coração santos, Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurado os limpos de coração. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quarto e penúltimo lugar. Devo chegar diante de Deus, ou perante o Senhor, em arrependimento. Olha que diz o capítulo 4 de Tiago, e o verso de número 9. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Achegai-vos a Deus, em primeiro lugar, em submissão. Segundo lugar, com as mãos limpas. Terceiro lugar, com o coração santo. Em quarto lugar, com arrependimento. Com o coração quebrantados. Ele diz, aflijam-se, pranteiam, lamentem, transforme o riso em pranto, a alegria em desalento. Parece contraponto aqui com Paulo, né? Paulo diz, alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos do Senhor. Claro que o cristão ele é chamado a viver uma vida de alegria, mas não é essa a questão que Tiago está trabalhando. Ele está trabalhando quando o cristão cai em pecado, quando o cristão comete equívocos. Nós não podemos ficar orgulhosos, altivos. Tem que haver quebrantamento. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. As pessoas me procuram, pastor, ora por mim, porque surgiu uma vaga uma vaga no meu serviço lá, uma promoção, e eu quero crescer na empresa, ora por mim. A gente ora. Os jovens vão fazer um concurso, pastor, ora por mim, Deus me dê sabedoria, eu preciso passar, quero entrar na faculdade, eu quero... Eu vou ir por aquele lá, comecei por aquele lá. O meu está 21 e lá está 24. Ora por mim, pastor, a gente ora. Pastor, eu quero trocar de carro, ora por mim, oro. De casa, eu oro também. Pastor, vou ampliar o meu negócio, ora por mim, oro também, não tem problema, oro por tudo. Só não uso chave, não uso carro. Estou fora. Tiago, aqui a unção é só para os enfermos. Os caras fazem filinha aqui não é terreiro de Umbanda, que é a igreja evangélica. Ninguém dá passe aqui, a gente unge os enfermos. E possivelmente aqui é enfermidade oriunda de pecado que deve ser confessado. Confessai os vossos pecados e serão curados. Fechando, voltando ao assunto que eu estava falando, as pessoas pedem oração por N motivos. Quase ninguém vem pedir, pastor, eu tenho tal pecado, pastor, me ajuda, eu não consigo, preciso da graça de Deus. Me confessa mais pecado. Ninguém mais admite os seus erros. Ninguém mais chora. A igreja brasileira reivindica. Eu ordeno para Deus. Eu ordeno aqui, exijo.
pastor, eu estou há 10 anos na igreja, olha o jeito da minha vida, não vai para frente. A gente acha que é reivindicar o Senhor. Falta-nos quebrantamento. A Bíblia diz lá em Romanos, se não me falha a memória, o capítulo 17 ou o capítulo 19, me foge de memória, que a Bíblia diz que quando o evangelho chegou numa determinada cidade, se não me falha a memória, Éfeso, eles traziam seus livros de artes mágicas e eles confessavam publicamente os seus pecados. As pessoas entram com os olhos secos e saem com os olhos secos, diferente, às vezes brigando com o pastor ou com alguém, chateado com Deus, com o mundo, mas nunca tão chateado com os seus pecados, nunca tão chateado com a sua frieza espiritual, nunca tão chateado com a sua mornidão espiritual, nunca tão chateado com o seu desamor, seu desafeto. Nós devemos chegar diante de Deus em quebrantamento, em arrependimento. Lamentem, chorem, transformem o seu riso. E aqui é porque o riso era fútil, efêmero, vazio. Eu desconfio de gente que vive rindo. Eu desconfio. Eu desconfio de gente que vive rindo, que ri por nada, que ri à toa, assim, do nada. Eu desconfio. A vida cristã, ela abre espaço para reflexão, para seriedade, para o quebrantamento, por choro, por lamento. Um cristão deve viver alegre. Tiago está falando isso com relação ao pecado na vida dos filhos de Deus. Me parece que muitos ditos cristãos neste país já vivem em paz, em harmonia com os seus pecados, que já não lhes afeta mais. Nós somos convidados a chegarmos a Deus em quinto e último lugar, de forma humilde. Verso 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós devemos chegar diante de Deus com humildade. Salmo 149, e o verso 4. Abra, é noite de estudo, de ensino, abra sua Bíblia, acompanhe aí. Salmo de número 149. Verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Provérbios, capítulo de número 3, 34. Certamente ele zomba dos zombadores. Zombadores aqui são os orgulhosos, os soberbos. Mas dá graça aos humildes. Ezequiel, capítulo 21, 26. Olha que diz a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 21, verso 26. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir, como os relâmpagos. Estou no verso 28, né? Eu falei 26. Perdão. Assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e remova a coroa, o que já não será o mesmo.
O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Evangelho de Mateus, capítulo 23, Mateus 23, 12. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, verso 12. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Poderia citar mais um monte de textos que falam dessa verdade. Nós devemos chegar diante de Deus em quebrantamento e em humildade diante do Senhor. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós outros. Mas não pensem que nós possamos chegar de qualquer maneira na presença de Deus. Não pensem que nós temos qualquer atitude diante dEle. Não imaginemos que nós podemos ficar impenitente, ensubebecidos diante de uma vida tão miserável, medíocre, e achar que Deus vai ser o nosso amiguinho. Não vai, não vai ser, não será. Chegai-vos a Deus. Tem gente que fica braba com o pastor ou com os obreiros que não visitaram 2, 3 meses, não vão na casa deles. Ficam meses e anos sem ser renovados pela presença de Jesus e tão satisfeito. Eu não sou Jesus. Você não precisa de um guru. Você precisa de Cristo. Você precisa de comunhão com o Senhor. Como é que está a tua submissão ao Senhor? Como é que está a tua vida? Tem alguma área na tua vida? Tem uma área do teu coração assim que você domina, administra, e o Senhor não é rei? Você pode dizer para Ele isso. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me a vencer. Me dá graça. Mas não negue. Não negue nem encobre. Aqueles que encobrem as suas transgressões jamais prosperarão. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. A palavra foi pregada, calma, tranquila, direta e objetiva. Nós vamos orar ao Senhor.